Graça e paz. Para quem já me conhece, eu sou pastora Tânia Tereza e como eu havia prometido que faríamos uma série de entrevistas, fizemos a primeira e agora estamos aqui na segunda, e a dose dupla. Não vamos entrevistar uma pessoa só, mas um casal muito especial. Mas primeiro deixa eu dizer onde estamos. Nós estamos em Joinville, no Hotel Fazenda Dona Francisca, que é o primeiro hotel 5 estrelas do Brasil. Guarde isso, hein? Certificado como hotel 5 estrelas, fazendo diferença no lugar, no país, na ecologia, em tudo. Tudo de lindo isso aqui. Você vai encontrar nesse lugar coisas que você nunca viu num hotel, com plantas, com animais, com um ambiente agradável, desse lugar cheio de araucárias, que é o estado de Santa Catarina. E eu escolhi fazer aqui, ao invés de fazer na minha sala, lá com os livros todos que eu tenho lá, meu ambiente, eu resolvi fazer aqui, no saguão do hotel. E não é só porque o hotel é maravilhoso, é porque eles são os proprietários do hotel. Pastor Francisco, pastora Cleonice, para mim, Chico e Nice. Eles são filhos espirituais. Eles são os proprietários desse hotel. E as perguntas das entrevistas serão sempre as mesmas. São 3 perguntas. Na verdade, 3 perguntas que vão desenvolver temas. E a primeira delas, quem você foi? A segunda, quem você é? E a terceira, o que é que o Ministério Silk influenciou para essa mudança? Então, sempre as entrevistas serão com essa tônica. E aí vamos lá. Primeira pergunta, pastor Francisco, pastora Cleonice, amados do nosso coração, vocês escolhem quem responde primeiro. Quem você foi? Quem você foi? Quem você foi? Na verdade, pastora, eu fui um rapaz que nasci no interior de Santa Catarina, filho de agricultores, e uma vida e uma infância assim bastante difícil, né? Uma família bastante humilde. Nasci numa família de 17 irmãos, então tive uma infância assim bastante difícil, e com 18 anos eu venho para Joinville, a maior cidade do estado. Aí eu saio do interior, me deparo com uma cidade gigantesca, e aqui eu começo a minha vida profissional como servente de pedreiro, depois açougueiro, e dentro de uma cidade grande eu me deparei com tudo aquilo que uma cidade grande tem, né? Saindo com aquela ingenuidade do sítio, do interior, eu me deparo com a droga, com a prostituição, com tudo aquilo que uma grande cidade oferece, e eu participei de tudo isso já logo na minha chegada, né? Sozinho, sem ter um acompanhamento, sem ter ninguém para me orientar. Dentro dessa cidade eu me viro sozinho e conheço o mundo, né? Que acontecia, as coisas que aconteciam nas noitadas. Que idade você tinha? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Então, ali trabalhando, logo em seguida, eu acho que no segundo ano que eu estou em Joinville, eu já engravido uma mulher que trabalhava comigo, já por não ter aquela maturidade que eu deveria ter, engravido uma mulher já no primeiro ano já que eu estava em Joinville, e de um relacionamento, de uma amizade, uma paquera, alguma coisa assim, já veio o primeiro filho. E depois vem o segundo, e vem o terceiro, e vem o quarto filho. Foram 4 filhos por um espaço de tempo assim, bem pequeno. E a minha vida profissional, trabalhando, tinha que trabalhar muito, né? Porque com o salário que eu recebia na época, salário mínimo, básico, 2 salários no máximo, já com 4 filhos para sustentar, enfrentava muitas dificuldades. E eu tinha algo que veio comigo já, os meus antepassados, né? Meu pai eu perdi ele quando ele tinha 42 anos, eu tinha 12, um alcoolismo. E eu também já estava muito, já desde de novo, já comecei a tomar, acho que eu tinha 9 anos de idade, também estava perdido no alcoolismo e levando uma vida totalmente errada, uma vida totalmente desregrada. E depois vem a separação, já me separo da primeira mulher, que é um negócio que acontecia também naturalmente na nossa família, praticamente todos os meus irmãos também se separavam, e eu achava aquilo tudo normal.
E trabalhando, sempre trabalhei muito, sempre trabalhando muito. Aí eu saio de açougueiro, comecei a trabalhar de gerenciar um restaurante. Também toquei esse restaurante durante 3 anos e meio gerenciando. Nesse restaurante eu consegui abrir 5 filiais para ele, num período de 3 anos e meio. E num belo dia eu sou demitido, e nessa minha demissão eu fiquei muito frustrado, né? Porque nós tínhamos um acordo dele, essa pessoa ia me ajudar a montar o meu próprio negócio, que era o meu sonho. E eu simplesmente fui demitido, eu fiquei muito frustrado. E nesse período alguém chega e me diz, olha, você é bom no que você faz, você sabe gerenciar restaurante, e por que você não abre o seu? E ali acendeu uma luz, eu não tinha valores, eu não tinha reservas, mas mesmo assim eu aventurei. Abri o meu primeiro restaurante, depois abri o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e um belo dia eu queria realizar o meu sonho de infância, que era de ter uma pousada, ter uma fazenda, e começo a planejar a construção do hotel. E começo a construir um hotel, encontrei a área, né, depois de muita procura, e começo a construir o hotel. E a vida é uma loucura e sempre com algo muito ruim, que me causava um dano muito grande, que era a dependência. Já tinha me libertado das drogas, já tinha me libertado do cigarro, mas o alcoolismo ainda imperava na minha vida. Um belo dia eu estava pensando já em me aposentar, queria me aposentar, já queria parar de trabalhar um pouco, eu trabalhava muito, e eu pensava em ir para o Mato Grosso, Pantanal, alguma coisa assim, pescar e ter uma vida um pouco mais tranquila. Aí, um belo dia, alguém me convida para fazer um curso de Casados para Sempre, e eu achava que eu tinha uma vida boa, eu achava que eu tinha... Você já estava casado com ela? Exatamente. Na construção do meu restaurante, quando eu abri o meu primeiro restaurante, ali eu já conheci ela e ali eu encontrei a mulher da minha vida. E então, nesse tempo que eu sou convidado para fazer um curso de Casados para Sempre, eu achei que estava tudo certo, pastor. Eu achei que minha vida era uma vida boa, eu achei que meu casamento era um casamento bom, eu achei que a minha família, porque eu não tinha um padrão, né? Eu achava que aquilo era normal, o alcoolismo, eu achava que era normal, aquelas coisas que eu fazia, eu achava que era normal. E eu sou convidado para fazer esse curso, eu começo a fazer o curso. Na metade do curso eu começo a descobrir que tinha coisas que não estavam legal na minha vida, que precisavam ser alinhadas, e eu sou convidado para fazer um seminário em São Paulo. Essa pessoa que ministrava o curso, ele fez um seminário em São Paulo, que é um seminário chamado Silk, e ele começou a falar desse seminário. A minha esposa ficou assim bastante curiosa, porque ela gostava de retiros, ela gostava desses encontros, e ela se inscreveu para fazer esse curso. E quando ela se inscreveu, a gente pegou um nome, que era a pastora Tânia, que ia ministrar esse curso, e a gente começou a assistir os vídeos dela no YouTube. Eu comecei a assistir vídeos da senhora, vídeos e vídeos. Eu acho que eu assisti, em uma semana, devo ter assistido uns 10, 15 vídeos, e alguns deles... Vamos parar aí, porque aí já está entrando na outra pergunta. Eu quero saber quem você foi. Graça e paz. Bom, eu desde a minha infância, eu sempre fui uma menina quieta, uma menina reservada, insegura, com muito medos, alguns traumas que eu fui adquirindo já desde a infância. E eu fui crescendo com isso, me escondendo das coisas, dos problemas das pessoas. Eu tinha muito medo de enfrentar algumas pessoas, enfrentar problemas, algumas coisas onde eu me metia em confusões, e eu sempre fugia muito disso. Um medo que se instalou dentro de mim, e eu cresci com isso, né? Fiquei mocinha, só que dentro de todo esse tempo antes de casar com o Chico, que eu casei aos 21 anos, eu sempre busquei muito Deus. Então, assim, como ele falou, muitos retiros, muitos na época, né? Eu procurava Deus e achava que estava onde realmente Ele está, mas a gente muitas vezes busca em lugares errados e a gente demora um pouquinho mais, né, para chegar até Ele, até a gente descobrir realmente, né, Jesus, que é, né, no intermédio de Jesus que a gente chega até o Senhor, enfim. E aí eu cresci assim, então eu sempre me escondi muito das coisas, das pessoas, de tudo, sempre me achei incapaz de muitas coisas, muito insegura.
E eu cresci assim. Então, aos 21 anos foi meu primeiro, aos 19 anos foi meu primeiro emprego, que foi com ele. E foi até aí, assim, essa luta. Só que depois que eu conheci o Chico, ele me deu essa segurança, essa estabilidade, né? Então, assim, eu achei uma pessoa também que pudesse tomar a frente dos meus problemas, das minhas coisas. Então, foi mais algo assim que eu consegui também me esconder, né? E me frustrar cada vez mais nas coisas, porque como eu fugia, eu não resolvia as coisas. Eu tinha sempre alguém para resolver por mim. E aí nós casamos, né? Então, assim, foram 7 anos da minha vida, assim, de muita turbulência, muitos choros, Porque quando eu casei com ele, eu não imaginava tudo o que eu iria passar. Ele já tinha 4 filhos, eu era nova, tinha 20 aninhos. Então foi muito difícil, as crianças não me aceitavam, a família dele não me aceitava por eu ser mais nova que ele também, por ele também estar crescendo financeiramente, né? Foi bem na época que ele começou a crescer financeiramente, profissionalmente, e eu entrei nessa fase. Então foi difícil. Então vamos parar. Isso é o que você foi, insegura, sem certeza do que poderia ser na vida, e encontra um pacote completo, com 4 filhos, empacotado com droga, com bebida e com promiscuidade. Casaram e foram procurar ajuda no Casados para Sempre. Lá encontraram a pastora Tânia Tereza. Quem vocês são hoje? Quem você é? Na verdade, pastora, quando eu fiz esse seminário lá em São Paulo, né, a gente já se inscreveu no começo para fazer 3 seminários. E a gente foi fazer o primeiro, e dentro do primeiro a gente conversava, né, e ela sempre perguntava, se você aprontou... Espera aí, vocês foram com a ideia de fazer 3? 3, a gente já se inscreveu para fazer os 3 consecutivos. Que tá? maravilha! Eu gostava muito de... Que Quando a maravilha! gente viu os vídeos ali, a gente sentiu que tinha algo Sim. ali para a gente se inscreveu já para fazer 3. Sim. No primeiro que a gente fez, pastora, ela sempre me falava assim, Chico, se você aprontou para mim, você precisa me falar. Eu disse, olha, eu morro, mas não falo. Eu morro, mas não confesso tudo que eu fiz. Eu falava sempre isso para ela. E lá nesse seminário, eu faço seminário e começo a entender que essas coisas que me aprisionavam, essas coisas que me faziam tanto mal, só tinha uma forma de resolver elas, era de realmente abrir o coração e colocar para fora. E lá no meio do seminário, eu fui ministrado e a palavra me pegou. E eu chamo ela num banco, lá tinha um jardim, eu chamei ela num banco, ela me chamou num banco lá, e disse, você precisa me falar agora tudo. Eu disse, então tudo bem, você está preparada para ouvir? Ela disse, eu estou. Aí eu comecei a relatar tudo aquilo que eu já tinha feito, todos os meus podres, toda a prostituição, toda a promiscuidade, todos adultério e tudo que eu tinha feito de errado até então. Ela fica muito chocada, obviamente, chora muito, mas daí tinham pessoas ali para ampará-las, e a senhora foi uma delas. E ela depois volta e me perdoa, e a gente sai daquele seminário assim, pastor, impactado, a gente sai assim, leves, eu tiro um fardo, é como se eu andasse e eu tivesse aquelas bolas de ferro que antigamente colocavam nos presídios, naquelas correntes, e parece que tinha uns vagões nas minhas costas que eu carregava aquilo comigo. Eu sempre me senti tão leve, na volta para casa, a gente vinha conversando com as pessoas que foram junto com a gente. Aí surgiu uma dúvida, né, que nós vivíamos. O meu avô construía igrejas católicas, o meu bisavô construía igrejas católicas, e eu ajudava a construir igrejas católicas. E aí chega lá, a palavra fala que Deus abomina a idolatria. Aí eu digo, meu Deus, e agora? Eu tinha mais ou menos 100 imagens dentro da minha casa, dentro do meu hotel. O que a gente vai fazer com isso? Se não é do agrado de Deus, se não é aprovado por Deus, aí a gente chega, a gente faz, tira tudo aquilo, e a gente começa a se alinhar. E dentro do círculo eu descobri também a bastardia, pastor, que foi algo assim que me assolava. O meu filho mais velho, Felipe, ele tinha 30 anos na época, hoje está com 32 para 33. Eu e ele, né, nós tínhamos um relacionamento que não era um relacionamento de pai e de filho. Mesmo eu amando ele, eu procurando dar tudo de melhor para ele, mas nós não conseguimos nos aproximar, nós não conseguimos ter um relacionamento. E lá eu descubro que gerar filho fora da aliança do casamento tem uma maldição de Deus sobre isso, porque foi gerado um pecado. Lá eu faço a confissão, eu peço perdão para Deus, faço tudo. E quando eu chego em Joinville, quando eu chego em casa, eu chamo o meu filho e começo a pedir perdão para ele, porque eu precisava fazer o caminho de volta. Ali naquele momento, a gente estava numa praça de alimentação, a gente se abraçou, começou a chorar,
e ele me perdoou. Depois daquele dia, algo começou de sobrenatural começou a acontecer. A gente começou a se aproximar, a gente começou a ter um relacionamento. Logo em seguida, e o meu filho Felipe, na época ele era pai de 3 filhos, ele é pai de 3 filhos, com 3 mulheres diferentes. Ele estava enterrado no satanismo, promiscuidade, droga, bebida. E você que está nos ouvindo, aguarde, que a próxima entrevista é com o Felipe. Então, o meu filho, assim, pastor, ele estava assim, enterrado. E de repente ele vai comigo para um próximo seminário, ele topou com muita resistência, com muita luta, ele foi até o próximo seminário comigo em São Paulo. Lá ele se rende, ele chorou durante o seminário todinho. Lá, quando ele volta do seminário, ele joga todas as drogas, todas as bebidas, todos os livros satânicos, ele joga tudo fora e começa a cuidar da esposa, começa a cuidar do trabalho dele e começa a ajudar pessoas. Algo que, se alguém me falasse que meu filho ia fazer isso, só por um milagre de Deus. E realmente, um milagre de Deus que aconteceu. Então, o meu primogênito, assim, que era o meu sonho, quando eu gerei ele, o meu sonho era ser parceiro dele, ser amigo dele, jogar futebol com ele, brincar com ele, e até os 30 anos isso não foi possível, por mais Só que a depois gente do tentasse. Silk. Depois do Silk a gente voltou, e hoje a gente é parceiro, hoje a gente faz jantares junto, hoje a gente brinca junto, hoje a gente trabalha junto, hoje a gente se visita quase que diariamente, e é algo incrível que aconteceu na vida dele. Aí depois veio meu outro filho, minha outra filha. Todos da minha família acabaram se convertendo, todos eles passaram pelo Silk. E depois de fazer o Silk também, pastor, eu tinha feito algo de errado na minha vida profissional. Quando eu trabalhava de açougueiro, eu desviei mercadorias daquele proprietário, daquele supermercado. E quando eu fui no Silk, eu entendi que isso era uma legalidade, que o diabo trabalhava no meu financeiro. Eu já tinha perdido muito dinheiro. Eu investia na Bolsa de Valores, eu investia na Petrobras, a Petrobras deu aquela queda, eu perdi muito dinheiro e eu não sabia por que eu perdia. Quando eu descubro que existia uma legalidade por algo que eu tinha feito de errado 25 anos atrás, eu vou na casa desse empresário, eu peço perdão para ele e eu restituo ele. 4 vezes o valor que eu Devolveu 4 vezes o que tirou. o que eu tinha tirado dele 25 anos depois. Não sou eu que estou falando, é ele. E aí eu tive um entendimento, ele me perdoou, devolvi o dinheiro, e ele falou, não, só o teu pedido de perdão para mim já está ótimo, não precisa devolver dinheiro nenhum. Eu disse, não, mas esse valor não me pertence, eu preciso que o senhor aceite. Ele sabe, já que vai fazer bem para você, então tudo bem. Então fechei aquela legalidade que havia na questão financeira sobre a minha vida e comecei a fazer o caminho de volta com várias pessoas que eu tinha magoado, que eu tinha ferido, que eu tinha induzido ao pecado, minha esposa, meus filhos, parentes, fui fazendo um caminho de volta. E isso me trouxe uma paz e uma tranquilidade que eu não tinha. Eu tinha um vazio tão grande dentro de mim, depois eu vi que era aquilo que me levava ao alcoolismo. Eu tinha um vazio muito grande que eu procurava preencher de todas as formas. Prazeres diversos. Buscava o álcool, a droga, a prostituição, extremamente promíscuo, e achava que aquilo ia me preencher. Nada me preenchia. Teve uma época que eu estava numa depressão, assim, mesmo tendo na época já uma família maravilhosa, 6 filhos, 6 netos, prosperidade financeira, mas eu não conseguia, eu estava numa depressão já bastante profunda, tinha épocas que passavam pela minha mente de vender tudo e sair caminhando pela rua. E depois eu fiz esse seminário, eu me encontrei, eu conheci a verdade, a gente fez os caminhos de volta, a gente se alinhou e as coisas deu uma guinada tão grande assim nas nossas vidas, pastor, em questão de 2 anos e meio, mais ou menos assim, que quando a gente fala, a gente até cuida um pouco como a gente fala, que para as pessoas, elas não acharem que é fantasia, né? Que a coisa é criada, porque não tem como relatar tudo o que aconteceu nas nossas vidas, e não somente nas nossas vidas, né? A nossa empresa, os nossos funcionários começaram também a receber e conhecer essa verdade. Muitas pessoas começaram a se converter através das nossas vidas. Foram dezenas e dezenas, talvez centenas de pessoas que, numa questão de 2 anos, começaram a conhecer a verdade. Eu já conhecia a verdade, estavam afastados, voltaram, a família toda, e a gente, cada dia que passa, a gente sabe que é mais abençoado. No meio dessa pandemia toda, pastora, que é muito difícil, está muito difícil, as restrições, nós tem meses, como aconteceu no mês passado,
que o lucro da empresa ele foi maior do que o mesmo período do ano passado, mesmo com todas as restrições. É a matemática do céu. E a gente não consegue entender. Antes de eu fazer o seminário, hoje eu tenho consciência, pastor, que se a gente não tivesse passado por esse processo de cura, de libertação, a probabilidade de nós estarmos separados hoje é gigantesca, porque a gente já estava assim, num caminho no limite, em todos os sentidos, né? Tinha pensamentos, a gente já conversava sobre isso, de eu sair, de eu ir embora, de eu... Vamos dar oportunidade para ela agora. Depois do Silk. Depois do Silk, eu, como mulher, como esposa, como mãe, eu sou muito segura, muito tranquila. E eu descobri realmente que a minha força, quem me capacita, né, tá sempre comigo, ao meu lado, que é Jesus, que é o Senhor. Então lá eu realmente entendi quem é Jesus Cristo na minha vida e o que Ele pode fazer na minha vida. E hoje eu sou segura. Hoje a questão dos filhos eu assumi, os 4 filhos, os 6 netos. Temos os nossos 2 filhos juntos também. Então essa fase eu sei que hoje muitas mulheres sofrem com isso. E eu creio assim, que Deus está no controle de tudo tem um propósito, né? E Ele tinha esse propósito na minha vida. Eu ainda era muito nova, eu não entendia, não conhecia Jesus. Mas isso tudo me fortaleceu, me trouxe forças. Hoje eu vejo mulheres e homens que passam pelo que eu passei e eu consigo dar uma palavra. O Senhor me usa tremendamente através disso, nessa questão, né, de filhos, né, de filhos do coração. E hoje a nossa família, ela é muito unida. Eu tenho muito amor aos filhos do Chico, os nossos filhos, nossos netos. E o nosso casamento também, ele está fortalecido. Hoje, claro, temos problemas, né? Tem os dias maus, mas o Senhor sempre está aí para nos honrar, para nos fortalecer. E hoje eu me sinto essa mulher segura, essa mulher feliz, né, pelo amor que o Senhor revelou que Ele tem por mim e por você também. Deixa eu dar uma palavra. Eu sei de tudo isso, claro, depois que eu os conheci no primeiro seminário, fizeram o segundo, fizeram o terceiro, nunca mais pararam de fazer. Eles ficaram tão apaixonados pelo Silk que o hotel deles hoje é um local onde o Silk acontece. O Silk acontece ainda no estado de São Paulo, onde eles foram, mas também acontece no Hotel Fazenda Dona Francisca. E isso estreitou os nossos relacionamentos, convívios praticamente todo mês, e criamos vínculos de amizade, de amor. E eu fui sabendo de tudo isso, eu vi toda a família dele ser transformada. Eu vi a mãe dele, uma senhora de 82 anos, sem render a Jesus. Eu vi tudo. O livro Aborto que eu escrevi, eu cito o nome dela, Maria Schmitz, uma mulher que escolheu ter 17 filhos, 20 e tantos netos, não sei quantos bisnetos, não sei quantos tataranetos, 100 e tantas pessoas a partir dela. E toda essa família recebeu influência do que aconteceu com eles. Porque eles influenciaram os que estão depois deles nascidos e os que nasceram antes deles. Tios, pais, todo mundo acabou vindo conhecer essa novidade de vida, porque começou a ver algo novo na vida deles, né? Agora, veja bem, o que eu quero enfatizar para você, que é empresário, que me escuta, muitas pessoas acham que vir para Jesus vai tirar tudo aquilo que você tem de prosperidade financeira. Pastor Francisco Chico, nosso amado Chico, ele conta em alto e bom som que nunca teve tão bons resultados como tem, depois que alinhou a vida dele com o céu. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela vem. Quando a pessoa se acerta, faz o caminho de volta, devolve de quem tirou, ele foi lá e devolveu o que ele tinha tirado. Não era dele, ele tinha que entregar de volta. Consertou com a sua esposa, consertou com o filho que gerou fora da aliança do casamento, consertou com todo mundo. Quando ele tirou essas arestas, o que aconteceu? Ele entrou no lugar da bênção. É como uma caixa d'água que tem no céu, um cano, e o balde entrou embaixo e as águas começaram a jorrar e encher o balde. E eu tenho certeza que eles teriam muito mais para dizer, mas eu tenho algo a dizer a você. Hoje eles dão palestras. Chegaram no Silk que não abria a boca para falar nada de nada. Hoje dão palestras, fazem palestras. Eles são convidados, ele para falar para empresário, ela para mulheres.
e eles vão começar a fazer palestras e vão contar mais da história deles, né? Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: todos nós podemos ter uma mudança de vida, todos nós. Não importa o tamanho dos nossos erros, das nossas falhas. Uma pessoa é maior do que o seu erro, eu tenho dito isso. O erro é circunstancial, né? Quando você entende isso e você se arrepende do que fez de errado, e você toma uma posição de mudar em Cristo Jesus, porque só tem mudança verdadeira de dentro para fora. Não adianta plástica, não adianta mudar figurino, não adianta nada disso, nem de lugar. Tem que mudar o interior e só Jesus muda o interior. Só Ele faz fluir de nós rios de águas vivas que nos limpam e nos purificam. A palavra de Deus diz assim: se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Foi o que aconteceu. Confessou, teve o pecado perdoado, foi purificado. Hoje é um homem sem máscaras, pode chegar onde chegar e dizer: olha, fui tudo isso de ruim, agora sou tudo isso de bom. Mesma coisa Anice, pastora Anice, Cleonice, leva uma vida hoje saudável como mulher, como esposa, amiga dos filhos que ele teve no relacionamento anterior, no tempo que ele não tinha juízo. Hoje eu sou testemunha do que Deus faz na vida desse casal. Então escute bem, tem um antes, tem um depois, mas esse depois é quando passamos por libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Beijo no coração, até a próxima.